Guarde isso, a santidade individual prepara o caminho para o avivamento coletivo. Como o profeta Isaías falou a respeito de João Batista 7 séculos antes dele chegar, e que nós lemos isso em Lucas capítulo 3, versículo 4, como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta: vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Por isso é fundamental que nós venhamos a buscar uma vida de santidade, para sermos agentes de avivamento na nossa geração. Quantos creem que nós estamos prestes a viver um grande avivamento? Digam amém. Amém. Deus é soberano, Ele que controla como, quando e onde o avivamento vai começar. Ele é soberano com relação a isso. O homem tem pouco poder com relação ao mover de Deus, nós não controlamos isso. Seria muita empáfia da nossa parte acreditar que nós poderíamos moldar ou fazer com que Deus fizesse a nossa vontade. É Ele que resolve quando, onde e como. E geralmente Ele nos envergonha, porque Ele faz de maneiras que nós não estamos esperando. Diferente do que nós achamos que vai acontecer, o Senhor vem e faz muitas vezes o oposto, para nos envergonhar e para nos confundir, para mostrar e nos lembrar que é Ele que está no controle de todas as coisas. Mas é um bom pré-requisito que eu e você venhamos a nos incendiar por mais de Deus, buscando uma vida de santidade na nossa geração, para que nós possamos ser os agentes que Deus vai usar no mover quando o momento chegar. E quando a gente fala sobre santidade, eu não sei você, mas muitas vezes eu entendo que a gente deturpou esse conceito. Quando eu penso em santidade de Deus, geralmente me vem à mente as visões de Apocalipse, a sala do trono, os 24 anciãos, os seres viventes em torno do trono, cantando santo, 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 a nuvem, a glória de Deus, e tudo isso às vezes parece algo muito místico e distante da nossa realidade. Quando a gente olha para a palavra, existem cerca de 500 citações sobre santidade e santo. E na maioria dessas visões e desses textos, desses versículos, eles estão falando da vida cotidiana das pessoas. Então, santidade precisa voltar a ser algo prático no nosso dia a dia. Muitas vezes nós achamos que a santidade é só para algumas pessoas especiais, que podem subir no monte, que podem buscar, que é para o pastor, é para o seu líder, mas não é para mim como uma pessoa comum que trabalha de segunda a sexta-feira, tem uma série de desafios, estuda, vai para a faculdade, colégio, trabalho. Santidade não dá para viver assim. E a gente precisa entender que nós precisamos aprender a viver uma santidade prática no dia a dia das nossas vidas. Não podemos nos distanciar desse conceito achando que ele é algo místico, intocável. O Senhor diz no texto que nós lemos: sejam santos porque eu também sou santo. Então, se Deus está falando isso para nós, é porque é possível encontrarmos um caminho de santidade na nossa realidade. Salmo 99, 9 diz: exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Santidade é um atributo de Deus, Ele é santo, ponto. Mas Ele nos deu a capacidade de nos aproximarmos dEle através de uma santidade prática no nosso dia a dia. Porque Ele é santo, nos deu a oportunidade de também santificarmos as nossas vidas. E eu quero contar uma rápida história para vocês. A busca pela santidade é algo que não é novo na história da igreja, mas ela nos acompanha ao longo dos últimos séculos. Só para contar um caso dessa busca de santidade por parte da igreja, no século IV acontece um evento que muda drasticamente a história da igreja cristã. O imperador Constantino, através do Edito de Milão, em 313 d.C., acaba com a perseguição dos cristãos. A partir daquele momento, os cristãos não seriam mais perseguidos e o cristianismo seria aceito junto com o judaísmo e com a própria religião romana como aceitas pelo império. Alguns anos mais tarde, através do Concílio de Nicéia, aí sim o Império Romano se tornaria cristão.
E aí nós vemos uma série de questões, existem os grupos que gostaram disso, porque agora não seriam mais perseguidos, mas existia um grupo de pessoas que não concordava com essa unidade, com essa união entre império e igreja. E esses homens, eles saíram do convívio da sociedade e fugiram para montanhas, desertos, florestas, pântanos, para viverem isolados do resto da sociedade, buscando essa santidade longe das pessoas. E o nome desses personagens icônicos, que você se pesquisar, você vai se divertir com algumas coisas que eles faziam para demonstrar a sua santidade. Mas o nome deles, nós chamamos de anacoretas. Repita comigo essa palavra, anacoreta. Se você não lembrar de nada do que eu preguei, essa palavra com certeza vai acompanhar você quando você voltar para casa. Eram chamados de homens santos, homens que fugiam da realidade do convívio das pessoas, porque, na visão deles, conviver com outras pessoas era algo que tentava a santidade deles e eles não podiam conviver com outras pessoas. Então se refugiavam em cavernas, em torres, em florestas, em lugares ermos, para viverem em paz a sua santidade com Deus. Tudo que é diferente, tudo que não faz parte daquilo que é comum, chama a atenção através da curiosidade. Então esses homens que queriam ficar isolados, de repente começaram a atrair pessoas. Nós temos vários exemplos de homens que ficaram, por exemplo, 40 anos sem tomar banho, por exemplo. As pessoas iam atrás deles, deve ser alguém com uma sabedoria sobrenatural, porque não é possível estar tanto tempo dessa forma. E muitas outras práticas estranhas para nós. E isso começou a chamar a atenção das pessoas, e multidões começaram a seguir para ouvir os conselhos desses homens santos. O que aconteceu? A igreja, vendo isso acontecendo, resolveu fazer algo, e começou algo que nós conhecemos como mosteiros. Os mosteiros foram instalados para colocar esses homens dentro de verdadeiras fortalezas, onde eles ficariam fora e longe do convívio com as outras pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Por muito tempo a igreja entendeu que a santidade era para se fazer isolado do restante das pessoas. Fico dentro do mosteiro, rezo, oro pelas pessoas e lá eu estou seguro. E quando a gente olha para a palavra e por ministério de Jesus, a gente vê exatamente o oposto. A santidade de Jesus aproximava das pessoas que precisavam disso. Então nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós como cristãos, nas nossas igrejas, transformamos nossas igrejas em novos mosteiros, onde estamos seguros dentro das paredes das nossas igrejas, enquanto ao redor delas, do lado de fora, pessoas estão se perdendo. Então nós precisamos entender isso, que Deus nos coloque no nosso coração essa realidade. Nós não fomos chamados para vivermos isolados dentro dos nossos mosteiros, das nossas muralhas, mas fomos chamados para abrir essas portas e receber aqueles que estão do lado de fora sofrendo.